Bom, agora a gente vai começar a nossa conversa aqui sobre recomeçar. Eu estou recebendo, mais uma vez eu quero te anunciar os meus convidados, o Adriano Faustino, nutrólogo, a psicóloga e coach Soraya Contim e o pastor Léo Capuchin. Eles vão representar as dicas para o corpo, para a alma e para o espírito. Será que a gente pode recomeçar só com uma área ou a gente precisa das três estarem bem unidas, ligadas e estruturadas aí para recomeçar? O que a gente precisa? Você tem alguma pergunta, alguma dúvida ou comentário? Pode mandar aqui, a gente está ao vivo nessa segunda-feira. Olha que delícia. Lembrando que quarta-feira a gente também vai estar ao vivo e sexta-feira tem um programa, mas não será ao vivo. Mas hoje, quarta, ao vivo, aproveite e mande a sua pergunta. Mais uma vez, obrigada por terem vindo, agora mais calminhos ainda, depois desse maracujá. Super. Super caos, Adriano. Vamos começar então. Bom, o que a gente precisa para recomeçar algo? A gente ficou aí 2 anos, muita gente meio que parado. Muitas pessoas descobriram algo na pandemia, começaram a fazer algo novo, né? Descobriram uma profissão que não sonhavam que teriam, um dom, um talento. Mas muita gente também ficou meio parado, deixou para depois aquele projeto que não tinha como, né, seguir. Às vezes fechou um negócio e agora vai estar começando a pensar em sonhar, em recomeçar alguma coisa. Às vezes até um ministério, um curso que queria fazer. Essa pandemia deu uma mexida mesmo com muita gente, com todos nós, né, em alguma área da nossa vida. O que a gente precisa basicamente para começar? Cada um pode falar um pouquinho da sua área. Vou começar então? Eu vivo sempre recomeços na área da saúde por diversas situações. Agora, especificamente, a gente viveu uma situação mundial de uma pandemia. Mas existem vários tipos de pessoas que têm uma doença grave e consegue sair de um tratamento de câncer, por exemplo, vai recomeçar a vida, né? Uma pessoa que acorda muitas vezes, né? Eu falo que a medicina que eu estudo, ela é semelhante ao evangelho. Que você precisa se converter, mudar sua maneira de pensar, seus valores. Então, muitas pessoas, às vezes, acordam, assim como tem pessoas que se convertem lá com 50, 60, 70 anos, tem pessoas também que se convertem para uma vida saudável com 50, 60, 70 anos. Então, na verdade, é um recomeço. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Sempre ela vai conseguir fazer mudanças e ter benefícios diante dessas mudanças. Ótimo, isso mesmo. Nunca é tarde para recomeçar. Exatamente. Soraya, na área das emoções aí, da mente, o que a gente precisa para recomeçar algo? Então, Márcia, agora nesse período, né, de pandemia, eu aí como psicóloga, né, e coach, eu pude ver o quanto que as pessoas elas têm dificuldade em recomeçar, né, porque elas realmente quando pensam em sair da zona de conforto, isso assusta, isso amedronta. Então, isso realmente me chamou a atenção, porque foi muita mudança, né, que ocorreu na vida de muitas pessoas. Né? É perda de um trabalho, o novo formato de trabalho, home office. Né? Então, assim, as famílias começaram a ficar mais próximas. Isso é algo também que me chamou muita atenção. Então, eu vejo assim o tanto que as pessoas elas precisam se autoconhecerem, porque elas não se conhecem. É verdade. Né? Então, muitas assim tiveram muita dificuldade da convivência, né, em família. Aqui nunca peguei tantos casos de divórcio. A gente viu que... Né, atendendo. Então, assim, na verdade, a vida é um eterno recomeço, né? A gente recomeça todos os dias, em todos os momentos. Verdade. Então, para recomeçar, né, em primeiro lugar, é o que você falou aqui na abertura. A gente tem que ter uma conexão, né, muito grande com Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. E por maior que sejam as adversidades, os obstáculos, aqui, o nosso destino está nas mãos dele. Então, assim, é confiar em Deus plenamente, né? E, assim, saber que todos nós também carregamos dentro de nós uma força, né? Que a gente não imagina ter, mas que ela está aqui dentro. O primeiro passo é querer, né? Mesmo Exatamente. que você peça ajuda a alguém, você precisa ter essa vontade de recomeçar algo, né? Isso é tudo. Vamos lá, pastor Leonardo Capuchin. Falar de recomeço é algo maravilhoso, né? Porque Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus de recomeços. Deus, quando criou a vida, quando Ele criou o ser humano, criou a vida no planeta, Ele nos criou
dentro de um contexto de recomeços. Nós temos a manhã e a noite, nós temos as estações diferentes, nós temos tantas mudanças, tantos recomeços que nós podemos viver de forma natural. E muitas vezes a gente se apega a uma situação, a gente se apega a um trauma, a gente se apega a um momento difícil da vida e se esquece que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, né? Se esquece de que há uma esperança. O apóstolo Paulo ele diz que o nosso Deus é o Deus de toda a esperança. Então, para recomeçar, nós precisamos achar essa esperança novamente. Mesmo que essa esperança não esteja nos lugares onde antes estávamos acostumados a encontrar. Se nós olharmos para o céu, se nós buscarmos a Deus, nós sempre vamos achar esse lugar de esperança. Amém. Né? Como diz o salmista, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, para dar o primeiro passo no recomeço, é ter essa certeza, né? Busque a Deus, encontre essa esperança, mesmo que você tenha que buscar essa esperança num lugar onde você não estava acostumado antes. Isso, ótimo, ótimas palavras. Gente, olha só o comecinho, hein? Olha só tudo que eles já falaram aqui. Então, abra seu coração, abra sua mente, como eu sempre digo, olhos, coração e ouvidos bem atentos, porque você vai receber muito de Deus aqui e dos profissionais capacitados para aqui te ajudar nesse recomeço. Bom, quais são as maiores dificuldades que vocês percebem, cada um em sua área, da pessoa para a pessoa recomeçar? Ou talvez vocês tenham uma experiência própria para contar de algo que precisavam recomeçar e tinha uma barreira, tinha alguma coisa que prendia e vocês tiveram que romper? Olha, eu tenho diversos pontos de dificuldades que eu observo para o recomeço. Falando estritamente mais chamando a atenção da parte orgânica, às vezes a pessoa tem, por exemplo, um distúrbio metabólico, uma pessoa quer emagrecer, por exemplo, um novo recomeço, quer mudar de ideia, eu falo, olha, quer mudar minha vida. Várias vezes eu já peguei pacientes falando assim, olha, eu acordava com dor, eu não conseguia amarrar o sapato, então aquilo me despertou e falou, não, eu tenho que mudar de vida porque está muito difícil. Aí a pessoa quer mudar. Às vezes essa pessoa, uma das grandes dificuldades, por mais que ela esteja super motivada e quer começar, às vezes ela tem algum distúrbio metabólico que a gente tem que consertar, porque senão ela vai, não vai remar contra a maré. E vai desistir. Exatamente, já é difícil, a favor da maré já é difícil, contra a maré fica muito mais difícil, né? Então eu falo, muitas vezes, por exemplo, às vezes tem um distúrbio hormonal, eu falo sempre, olha, por maior que seja a sua força de vontade, ela é mais fraca que seus hormônios. Então, quando um hipotireoidismo, por exemplo, você sabe que a pessoa com hipotireoidismo, se ela não fizer um tratamento aí da tireoide, ela pode se esforçar o que for, que ela não vai. Então, muitas vezes você tem que avaliar, falando do corpo, né? Procurar se não tem outras causas associadas aí que precisam ser corrigidas. Ok. Se você quiser já dar uma dica de uma vez, a gente vai para as dicas depois, então. Vamos rapidinho aqui para essa dificuldade que vocês já perceberam. Depois a gente vai dar dicas, então, de como recomeçar. Pode falar, posso falar? Então, na minha área, eu vejo que a maior dificuldade é as pessoas acreditarem no potencial delas. Elas duvidam muito do potencial delas, que elas vão dar conta. Elas têm uma dificuldade, assim, absurda de reconhecer, sabe, as potencialidades que elas têm, as competências que elas têm. Então, elas têm uma tendência de focar muito mais no negativo do que no positivo. E isso gera, né, uma certa insegurança e ela tem dificuldade de dar esse primeiro passo do recomeço. Seja, né, qual área for, seja no término de um relacionamento, seja na mudança de uma cidade, a forma que ela vai se adaptar lá, seja na parte profissional, que a parte profissional também, né, as pessoas têm uma certa dificuldade, às vezes elas ficam estagnadas, né, e esse recomeço para elas é muito difícil. Às vezes perderam um emprego, às vezes querem, né,
se promover ali na carreira, na profissão delas. Então, é a falta realmente de, né, conhecimento, autoconhecimento. Elas não se conhecem, não conhecem nem seus pontos fortes, né? E isso realmente gera, né, essa grande dificuldade delas avançarem. Então, assim, Márcia, autoconhecimento é tudo. Né, esse olhar interno para que elas se deparem com tudo que elas têm, né, de fortalezas que muitas vezes elas desconhecem, mas também com suas limitações, as suas fraquezas que todos nós temos. Ok. Muito bom. E aí, Léo? Eu posso pontuar a falta do conhecimento de Deus, porque quando a pessoa não conhece a Deus ou tem uma visão distorcida de quem Deus é, muitas vezes ela não vai enxergar duas coisas. Eu posso pontuar aqui. Primeiro, quando ela não conhece a Deus, ela tem muita dificuldade de recomeçar por acreditar que Deus queira que ela recomece. Foi espalhado durante muitos anos uma visão de um Deus carrasco, de um Deus que você falhou, você errou, você não chegou até o fim, então não tem mais jeito, agora já era, agora os céus estão contra você. Então as pessoas não conhecem o Deus como ele verdadeiramente é, um Deus misericordioso, um Deus gracioso, um Deus longânimo, um Deus benigno. Então quando a pessoa não conhece a Deus e ela tem essa dificuldade, esse bloqueio dentro da mente dela, muitas vezes ela não consegue recomeçar. E também, dentro do conhecimento de Deus, tem a questão da pessoa, às vezes, achar que Deus só faz milagres. Mas Deus também é um Deus de processos. Então, a pessoa, às vezes, tem dificuldade de recomeçar com Deus na sua vida espiritual, que ela acredita que tudo na vida espiritual é assim, vai estalar o dedo e pronto, mudou. Da noite para o dia, um milagre aconteceu. Mas Deus é um Deus de processos. Sim. Ele criou o mundo em mais de um dia. Foram 6 dias e no 7º descansou. Né? Tem o nosso Deus, em toda a Bíblia, nós vemos que Ele faz milagres. Sim, Ele faz milagres. Mas, na maioria das vezes, Ele nos ensina que existe uma semente que precisa ser plantada, que para plantar a semente precisa preparar a terra, que para a preparação da terra você precisa ser treinado para aquilo, ou seja, há processos até que você possa viver esse recomeço. Então, quanto mais a gente pode conhecer ao Senhor, quanto mais a pessoa se entrega ao conhecimento de Deus, essa dificuldade ela vai saindo de cena para que ela possa dar espaço para o recomeço. Muito bom. Excelente. Gente, o programa voou, mas vocês têm um tempinho ainda, é hora para dar dicas. Pode começar até você, Léo, aí, já que você está embalado. Sim. Dicas para as pessoas recomeçarem. Você já falou muita coisa importante, mas vai assim, direto na veia mesmo. Sim. Né? Então vamos lá, gente. Algumas dicas para recomeçar. Primeiro, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Pega uma versão da Bíblia que talvez não tenha um português tão difícil de compreensão. Pega um que você tenha uma compreensão mais clara. Existem várias versões da Bíblia. E começa a ler a Bíblia. Muitas vezes, pela facilidade que temos hoje, pega um aplicativo de devocional, um aplicativo de leitura bíblica, deixa a Bíblia ali, rolando, falando ao seu coração, e você pode ter certeza que isso vai gerar fé no seu coração para que você possa recomeçar. Enche a sua casa com louvores que exaltem ao Senhor, que exaltem o nome de Deus, que falem da beleza, da majestade e do poder de Deus. Tudo isso vai te ajudar a ter esse encontro com Deus, para que a partir daí você possa recomeçar. E é claro, procure um lugar onde a palavra de Deus é pregada, uma igreja onde a palavra é liberada, que ali naquele lugar você vai encontrar pessoas que podem dar as mãos a você e te ajudar nessa caminhada de recomeço. Amém, ótimas dicas. Anota aí, pessoal, vamos lá. Soraya? Então, como dica aqui, eu quero deixar, né, que vocês, assim, mergulhem na história de vocês. A história de vida da gente, ela é essencial, né, para que a gente possa entender tudo o que nos ocorre, né, nossas escolhas, tudo que nos acontece no dia a dia faz parte da nossa história. Então, né, o ideal é que vocês conheçam essa história, repassem essa história, voltem nesse passado, porque, né, o presente, querendo ou não, né, se esse passado ele não foi ressignificado, ele vai realmente impactar no seu presente, nas suas escolhas, no seu comportamento. E aqui uma dica muito especial: perdoe, né, a si mesmo. Se você, né, em algum momento da vida fracassou, errou, é necessário que você se perdoe.
E que você também perdoe aquelas pessoas, né, que te causaram mal. O perdão é essencial para que você recomece em todas as áreas da vida. O perdão realmente, ele, sabe, é algo muito precioso. Então, gostaria aí de deixar para vocês esse recadinho e que vocês reflitam sobre isso. Amém. Excelente. Sem perdão não tem jeito de você caminhar nem mais um passo. Não tem jeito nem de começar, muito menos de recomeçar algo. Anota tudo, doutor Adriano. Exatamente. Aproveitando, a gente teve até pouco, tinha tanta coisa para falar, né? Mas tem mais um tempinho, pode continuar, porque eu tirei a homenagem que ia fazer para as mães, gente, eu tirei, porque realmente, senão a gente não vai ter quase tempo nenhum. Então pode falar mais um pouquinho, se você quiser. Joia. É porque uma das coisas que a gente tinha conversado era justamente isso. Será que qual área a gente muitas vezes quer recomeçar, né? E qual das 3 áreas a gente deve recomeçar? Eu sempre chamo a atenção para os meus pacientes que são as 3 áreas conjuntas. Né? Se eu quero ter uma boa saúde, tem uma publicação da Sociedade Brasileira de Cardiologia falando que a espiritualidade é importante para a saúde. Isso qualquer espiritualidade, mesmo a espiritualidade errada. Olha só. Tá certo? Ou seja, a espiritualidade certa, né, igual o pastor falou, procura a igreja, começa a ler a Bíblia do jeito que você puder começar, ou seja, é importante o espírito, é importante a mente, a gente tem atitude mental de decidir aquela mudança. Então, isso é a primeira dica. Procure... Só um parênteses, gente. A ciência acha que qualquer espiritualidade tá bom. Mas a espiritualidade errada vai piorar muito a sua situação. Então não vai para qualquer Deus e qualquer lado, não, né? Escolha o Deus certo, Deus vivo, que é Jesus e a palavra de Deus. Exatamente, mas isso aos olhos que antes a ciência sim, para mostrar a importância da espiritualidade. Hoje ele já reconhece que existe um mundo espiritual. Sim. Talvez daqui com muito estudo eles vão descobrir qual que é a verdade do mundo espiritual também, que é a Bíblia, né? Amém. Mas então essa é a primeira dica. A segunda dica é comece do jeito que você puder começar. Né? Não queira falar, olha, eu estou sedentário, quero começar a fazer atividade física. Ah, então tá bom, então hoje eu vou dar uma volta na Lagoa da Pampulha. Não vá fazer isso. Você não vai conseguir, você vai machucar, você vai lesionar. Não tente, comece devagar, comece fazendo uma caminhada em casa estacionária lá, comece a subir e descer a escada da sua casa, dar uma volta no quarteirão. Então comece o pouco que você quiser começar. Se você não sabe nada da Bíblia, não tente ler a Bíblia toda de uma vez só, né? Vai capítulo por capítulo, dia após dia, ou seja, comece de qualquer forma, né? É possível. Outra coisa que é importante, continuando falando dessa força mental e do espiritual, é acreditar em você mesmo, como a Soraya falou, e acreditar que Deus é o Deus do recomeço, é o Deus que faz milagre e tem processo. A gente vê isso. Paulo, Deus foi um Deus que recomeçou a vida de Saulo, né? Deus é um Deus que recomeçou a vida de Raabe, mudou, né? Ou seja, Deus pode ajudar de alguma forma e processo. O Saulo de Tarso teve aquela transformação toda, mas depois ele ficou década lá na geladeira, para depois Barnabé ir lá e chamá-lo, falar, olha, eu lembrei do Paulo, aí que ele começa o ministério dele. Então, ou seja, a gente tem esse processo, né? Eu falo muito isso para os meus pacientes, falo, olha, você quer melhorar a sua saúde? Claro que tem muita coisa para fazer, mas não queira ver resultado amanhã. Exatamente, né? É todo um processo, mas se acreditar, começar devagar, mas começar, ter regularidade, você vê a sua transformação. Com certeza. Não, gente, que delícia, muita coisa para falar. Quero dar só alguns recadinhos aqui, já que eu ganhei uns minutinhos ali abrindo mão da coisa das mães. Tem um recadinho aqui, hein, Márcia, que coquetel maravilhoso. Pede o Léo para trazer um para mim, a Vanessa. As crianças estão aqui vendo o papai. Manda beijo para essa família linda. Um beijo, Benício, um beijo, Bela, um beijo, Ana Laura. Papai ama vocês e a mamãe, claro, é a mais maravilhosa de todas, né? É claro, nosso beijo para ela e puxar a sua orelha. Bom, a Sônia, a Cíntia Cantoni, todo mundo mandando beijo, está assistindo o programa, está ligadinho desde o começo. A Rúbia Frois, David, muito obrigada pelo carinho, nós que agradecemos o seu carinho, viu, querido? Muito obrigada também. Tem aqui, olha, o meu amigo da Domas, W.A. Domas, está ligadinho aqui no programa, obrigada, vai sim, Wallace, você vai vir no programa também, viu, querido? Tem muitos aqui, olha, Adriana Duarte, mandando que está assistindo novamente ao vivo,
que nós somos uma bênção. Deus abençoe o retorno. Amém, querida. Obrigada pelo seu carinho também. Maristela, minha irmã, que está lá nos Estados Unidos, Nova York, assistindo a gente. Beijo, Tetelinha, te amo. Falou que a roupa tá linda. Mandou beijo para todos vocês. Aí, ó. Sua coach está aqui, ó, tá vendo? Toda beijo grande para ela. Mandando beijo para você também, Inês Macarão, que inclusive é fruto desse programa, Inês Macarão, o Rod, todo mundo mandando beijo. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês. Não dá tempo de eu ler todos aqui, mas se Deus quiser, quarta-feira a gente vai estar ao vivo também, então não perca, tá bom? Nós temos mais alguns minutinhos, alguma coisa que... O doutor Adriano, você falou aí que é tão importante a gente começar e a gente se lembrar do processo, né, gente? Não adianta a gente querer pular lá para frente, não adianta um bebezinho já querer ir para a faculdade, ele vai ter que crescer cada mês ali, participar, igual os filhinhos ali do Léo estão crescendo, todos nós, né? Ninguém nasceu grande, a gente vive um processo. É muito importante a gente fazer os nossos check-ups anuais, a gente saber como é que estão os nossos hormônios. Isso talvez possa ser um começo, né? Porque se você procura um médico e faz um check-up, você vai ter ali um raio-x, literalmente, de como está o seu corpo por dentro. E às vezes aquele desânimo, aquela falta de vontade, de garra, de energia para recomeçar, é simplesmente uma falta de hormônio, que é fácil de ser resolvido, né? Muitas vezes. É importante isso, você procurar. Nem sempre, só porque não tem dor, não quer dizer que tem problema, né? Sim. Então, às vezes, a gente tá com algum mau funcionamento do organismo, mas às vezes a gente não está sentindo nada. E muitas vezes, infelizmente, quando sente, às vezes já está num ponto mais grave, né? Então, muitas vezes é importante a gente fazer essa procura aí, essa investigação. Eu nunca vou esquecer de uma vez que minha esposa estava desanimada. Aí ela falou, Léo, tem que orar, tem alguma coisa espiritual, não sei o que está acontecendo. Eu falei, vamos orar. Começamos a orar, mas naquela época eu estava lendo um livro para dar uma aula no seminário. O livro falava física, emocional ou espiritual. E eu estava lendo exatamente quando eu terminei de conversar com ela, era do Alcione Emerick. Ah, sim. Aí ele falando sobre a pessoa quando está com problema no sangue, que falta de ferro, que é anemia. Sim. Eu falei, eu tô achando que você está com anemia, que o sintoma aqui está de anemia. Vamos fazer o exame? Foi fazer o exame, estava com anemia, não tinha nada de espiritual. É isso aí, nós somos corpo, alma e espírito. Sempre falo aqui no programa sobre isso. O hipotiroidismo, por exemplo, tem sintomas parecidíssimos com a depressão, né? Sim. A pessoa acha que está em depressão, na verdade ela está com uma baixa hormonal, que é muito mais fácil de resolver do que a depressão. E é claro, nós temos que olhar o todo. Por isso que às vezes a pessoa está lutando ali espiritualmente, que é claro que a guerra espiritual existe, a gente tem que lutar, mas não vê resultado. Por quê? Porque não está indo na mente, não está indo no corpo. Então, a gente, a melhor coisa que tem... Ser o todo. Por isso que a gente chamou os três aqui, e falar de recomeço é falar em todas as áreas. E você, quando começa, por exemplo, atividade física libera endorfina, serotonina, que são hormônios do bem-estar, do prazer. Você fica mais animado e talvez começar... Aumenta a imunidade. Talvez começar por aí ajuda você a começar também nas outras áreas. Com certeza. Tem mais ânimo para ir para a igreja, tem mais ânimo para buscar, muitas vezes, ajuda de outras pessoas. Exatamente. Você tem mais ânimo para brincar com seus filhos, para ser mais inteiro nos seus relacionamentos. Então, é bom demais. Acabou, gente? Não acredito. Esse programa é maravilhoso, delicioso, passa rápido.